Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Passo a palavra ao primeiro secretário para a verificação do quórum. 13 deputados presentes, senhor presidente. Tudo bom? Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 50ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Presidente, senhor Luiz Danta. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2017, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputado Luiz Danta, presidente, Marcelo Vitor, ocupando a primeira secretaria, Silvio Pessoa, ocupando a segunda secretaria, Francisco Tenório, Jairzinho Lira, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Inácio Loyola, Isnaldo Bulhões, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marco Barbosa, Marquinho Madeira, Olavo Calheiro, Ricardo Nezinho, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros, Sérgio Toledo, Tarcísio Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão, são lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior, das 14h15, sessões extraordinárias do dia 20/7 de 2017 e da reunião do dia 3/8, o expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinário de número 466/2017, subscrito pelo deputado Inácio Loyola, determina que as maternidades públicas e privadas no estado de Alagoas garantam o treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita, destinado aos pais ou responsável por recém-nascido e da outras providências. Encaminhada a segunda e a quarta comissões, projeto de lei ordinária de número 464/2017, subscrito pelo deputado Inácio Loyola, denomina rodovia AL-101 Norte, que se encontra em obra de duplicação ao longo de todo o seu trajeto, que compreende a cidade de Maceió, cidade de Maragogi, rodovia Domingos Fernando Calabra. Encaminhado à segunda comissão, indicação de número 400, 402, 403 e 407/2017, subscrito pelo deputado Galba Novaes, indicação de número 401/2017, subscrito pelo deputado Francisco Tenório, indicação de número 405/2017, subscrito pelo deputado Davi Davindo. É discutido e aprovado o requerimento de número 1343/2017, justificativa de ausência do deputado Inácio Loyola, no dia 3/8. Requerimento de número 1344/2017, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, solicita a informação sobre quais providências estão sendo tomadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e para que seja realizada a reforma de seu prédio, sede localizada em Maceió AL. A finalidade de prevenir acidente no local, pois a edificação encontra-se com graves problemas estruturais, colocando em risco segurança e integridade física de seus funcionários e clientes. Requerimento de número 1345/2017, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros, solicitando informação ao Instituto Nacional de Segurança Social sobre a não inauguração da Agência de Previdência Social no município de Boca da Mata e Cacimbinha, do estado de Alagoas, onde encontra-se concluído, porém impossibilitada de cumprir e prestar seus serviços com a população. É discutido e aprovado o requerimento de número 1346/2017, justificativa
da ausência do deputado Antônio Albuquerque no dia 1, 2 e 3/8. É discutido e aprovado o requerimento de número 1347/2017, justificativo de ausência do deputado Edival Gaia no dia 1º, dia 2, dia 3/8. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, com a palavra o deputado Bruno Toledo. O orador discorre sobre a operação realizada pela Polícia Federal na Secretaria do Estado de Saúde, no Estado da Saúde, com cautela, a celeridade exigindo a apuração rigorosa e assinalando que, desde o ano passado, que tem solicitando informação da pasta aos fatos sem receber uma resposta efetiva. Acusa o governador estadual omissão, causando prejuízo à população e assinala falha nos dados do portal da transparência, onde não foi incluídas dívidas de alguns fornecedores, e alerta que, diante das suspeições, caberá à Assembleia atuar constituindo uma comissão parlamentar de inquérito. Em a parte, o deputado Rodrigo Cunha manifesta total apoio à investigação na Secretaria de Saúde e defende o compromisso com a total transparência da administração estadual. Em a parte, o deputado Ronaldo Medeiros reafirma o firme compromisso do governo do Estado e informa que será procedida uma rigorosa apuração dos fatos ocorridos na Secretaria de Saúde. E observa que já faz necessário aguardar os procedimentos investigatórios. Esclarece a questão relacionada às dívidas não pagas da administração anterior. Em a parte, o deputado Antônio Albuquerque declara a sua convicção de que o governador já determinou uma investigação rigorosa dos fatos e dará uma resposta clara ao povo de Alagoas. E assinala que a responsabilidade da ex-secretária de Saúde precisa ser apurada. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar e discutir e aprovar a seguinte matéria. Em redação final, projeto de lei de número 277/16. Em segunda discussão, projeto de lei de número 326/16 e também o projeto de lei de número 377 e 454/17. Em primeira discussão, projeto de resolução de número 43/15 e o projeto de lei de número 226 e 348/16. Ainda o requerimento de número 1292/17. Encerrada a ordem do dia, passa as explicações pessoais. Com a palavra o deputado Bruno Toledo. Lembra da visita amanhã dos estudantes do projeto Fala Educação, conduzida pela promotora Cecília Carnaúba. Com a palavra o deputado Isnaldo Bulhões Júnior. Entende-se que não se pode condenar antes de analisar as investigações e os fatos que a prática de licitação ilegal existia na Secretaria de Saúde. Havia desde 2010 a 2016, defendendo que tudo seja esclarecido. Em a parte, o deputado Bruno Toledo associa com as palavras do deputado Isnaldo Bulhões Júnior, que prática citada existente na Secretaria de Saúde havia desde 2010. Em a parte, o deputado Rodrigo Cunha diz que, na necessidade de buscar soluções rápidas para dar resposta à sociedade, apela para a Comissão de Saúde, seja atuante no seu papel fiscalizador. Em a parte, o deputado Francisco Tenório afirma não acreditar na desonestidade da ex-secretária do Estado de Alagoas, Rosângela, e destacando que houve incapacidade administrativa, não há mais oradores e o senhor presidente convida o senhor deputado para a sessão de amanhã, hoje.
Senhor presidente, é o que consta em ata. Em discussão, a ata. Não havendo contestação, considero-a aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Indicação 406/2017, interessado é o senhor deputado Bruno Toledo. Pede que se encaminhe à Câmara de Vereadores do município de Maceió para solicitar que seja realizada uma audiência pública antes de ser votada pelos vereadores o projeto de lei que versa sobre a regulamentação do serviço de transporte motorizado individual remunerado de passageiros por meio de aplicativos, a fim de ter a participação popular em uma audiência sobre esse assunto tão comentado e que tem relação direta com a liberdade de agir e de escolha da população. Indicação 407/2017, interessado é o senhor deputado Bruno Toledo. Requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas apelo para que seja revisado o planejamento da estrada que conectará o Vale do Paraíba ao município de Murici, na BR-104, através das verbas do projeto Conecta Alagoas, para que esta ocorra entre os municípios de Cajueiro e Murici, ou Cajueiro e Branquinha, atendendo, pois, a população de Santa Efigênia nas imediações de Cajueiro, Alagoas. Indicação 408/2017, interessado é o senhor deputado Sérgio Toledo. Faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, Renan Filho, e à diretoria-geral do Instituto de Identificação, a diretora-geral do Instituto de Identificação, doutora Maria Madalena Cardoso, no sentido que seja construído um posto de atendimento de identificação no município de Colônia Leopoldina. Indicação número 409/2017, o interessado é o senhor deputado Marquinhos Madeira. Faz apelo ao diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas, DR, engenheiro Helder Gazaneu Gomes, para a implantação de energia elétrica no trecho que compreende a ponte de Valdo Suruagi ao viaduto do Francês, na L-101 Sul. Requerimento 1348/2017, e o interessado é o senhor deputado Gilvan Barros Filho, justifica a ausência das sessões dos dias 8 e 9 de agosto de 2017. Requerimento 1348/2017, o interessado é o senhor deputado Jairzinho Lira, justifica a ausência das sessões dos dias 1 e 2 de agosto de 2017. Requerimento 1350/2017, e o interessado é o senhor deputado Jairzinho Lira, justificativa da ausência das sessões dos dias 27 e 28 de junho de 2017. Parecer 618/17 da lavra da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e o relator é o excelentíssimo senhor deputado Antônio Albuquerque. De autoria do senhor deputado José Ronaldo Medeiros, vem a esta comissão o projeto de resolução número 07/2015, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 234 da resolução número 369/93 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. O parecer é contrário à sua aprovação. Parecer número 621/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O processo é o 2361/15, e o relator é o senhor deputado Antônio Albuquerque, que relata o projeto de emenda constitucional de iniciativa do deputado Bruno Toledo, que veda a utilização de símbolos de governo no âmbito da administração pública. O parecer é pela aprovação da matéria. O parecer 623/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 1580/16. O relator é o senhor deputado Antônio Albuquerque. Relata projeto de lei número 289/2016, que institui a campanha estadual Maria da Penha e da outras providências. O parecer é pela sua aprovação.
Parecer 624 barra... Parecer 624/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao processo 288/16 e o relator é o senhor deputado Antônio Albuquerque. Relata projeto de resolução número 48/16 que concede a medalha de mérito Zumbi dos Palmares a Patrícia Irazabal Moura pelos relevantes trabalhos em prol da preservação e desenvolvimento da história ou das artes e cultura no estado de Alagoas, e o parecer é pela aprovação da matéria. Parecer 625/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 1087/16, e o relator é o senhor deputado Antônio Albuquerque. Relata projeto de lei número 255/16, de autoria do senhor deputado Ricardo Nezinho, que considera de utilidade pública o Centro Assistencial Educacional Evangélico Missionário Otto Nelson, e o parecer é pela sua aprovação. Parecer 626/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o processo é o 1061/16 e o relator é o ainda deputado Antônio Albuquerque. Relata o projeto de lei número 253/16, de autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, que institui o Dia do Defensor Público do Estado de Alagoas, a ser celebrado anualmente no dia 19 de maio, e o parecer pela sua aprovação. Parecer 629/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o processo é o 2030/17 e o relator é o senhor deputado Bruno Toledo. Relata projeto de lei número 462/17, da autoria do senhor deputado Francisco Holanda Costa, que considera de utilidade pública o Centro de Apoio às Comunidades, CAC, entidade filantrópica sem fins lucrativos, e o parecer é pela sua aprovação. É o que consta, senhor presidente, no expediente desta sessão. Parecer número 618/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 000933/15, relator deputado Antônio Albuquerque. Submeto à apreciação do plenário este parecer. Suspendo e coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 621/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 002361/15, relator deputado Antônio Albuquerque. Veda a utilização de símbolos de governo no âmbito da administração pública do Estado de Alagoas. Submeto à apreciação do plenário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 623/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 001580/16, relator deputado Antônio Albuquerque. Projeto de autoria da deputada Thaís Guedes, institui a campanha estadual Maria da Penha e da outras providências. Coloco para discussão, encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 624/17, segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 00028816, relator deputado Antônio Albuquerque. Medalha do Mérito Zumbi dos Palmares a Patrícia Irazabel Mourão, pelos relevantes serviços prestados em prol da preservação e desenvolvimento da história, das artes e cultura do Estado de Alagoas. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número
e 25/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 0011087/16, relator deputado Antônio Albuquerque. De utilidade pública, projeto de lei de utilidade pública do Centro de Assistência Educacional Evangélico Missionário Otto Nelson. Em discussão, encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 626/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 001061/16, relator deputado Antônio Albuquerque. De autoria do senhor deputado Ronaldo Medeiros, institui o Dia do Defensor Público do Estado de Alagoas, a ser celebrado anualmente no dia 19 de maio. Em discussão, encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 629/17 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo número 002030/17, relator deputado Bruno Toledo. Projeto de lei número 462/17, de utilidade pública, o Centro de Apoio às Comunidades, CAC, entidade filantrópica sem fins lucrativos. Em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Gilvan Barros Filho, justificativa de ausência das sessões dos dias 8 e 9 de 8 de 17. Submeto à apreciação do plenário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1349/2017, autor, deputado Jairzinho Lira, justificativa de ausência das sessões dos dias 1 e 2 de 8 de 2017. Submeto à apreciação do plenário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1350/2017, autoria, deputado Jairzinho Lira, justificativa de ausência das sessões dos dias 27 e 28 de 6 de 2017. Submeto à apreciação do plenário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Por ordem de inscrição, submeto o deputado, antes de conceder a palavra ao deputado Rodrigo Cunha, concedo a palavra ao deputado Inácio Loyola. Por favor, deputado Inácio. Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria, com muita satisfação, registrar a presença aqui nas nossas galerias do doutor Oswaldo Abreu, defensor público, escritor, jornalista, oriundo de Simão Dias, no vizinho estado de Sergipe. E é tio do padre João Santana Neto, padre esse responsável pela paróquia de Santa Catarina, aqui no Aldebarã, em Maceió, e também diretor da Casa do Pobre, aqui em Maceió. Por conta disso, volto a repetir, registro com muita satisfação a presença do amigo doutor Oswaldo Abreu. Muito obrigado. Muito bem, deputado Inácio. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Cunha. Boa tarde, senhor presidente Luiz Dantas, senhores deputados, deputada João Pereira, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, em especial a Érica, ao Leonardo e a Rosane, que estão acompanhando as nossas atividades legislativas, a todos que fazem a TV Assembleia e a todos que nos acompanham através dela. Senhor presidente, eu utilizo essa tribuna para falar diretamente com Vossa Excelência. Um assunto que me traz aqui é o fato de ter tido uma informação ontem de um projeto de lei número 353 de 2016, que diz respeito ao Diário Oficial Eletrônico da Assembleia. Esse projeto de lei, ele está no Gabinete Civil para ser sancionado ou não pelo governador Renan Filho. E fui lá ter acesso a esse projeto. E esse projeto que consta, para ser sancionado ou não, ele está apresentando uma falha
ele não consta a emenda de minha autoria, que foi aprovada no dia 21 de abril pela 7ª Comissão. Pois não. E por isso venho aqui perante Vossa Excelência. Acredito que nós podemos errar quando não sabemos que estamos errando. Mas perante Vossa Excelência, para que diante deste momento, o processo legislativo ainda não foi concluído, Vossa Excelência requeira que esse projeto retorne para esta casa, que seja anexada a emenda aditiva número 596 de 2017, que foi aprovada pela 7ª Comissão no dia 21 de abril, que foi aprovada por esse plenário no dia... que foi publicado no Diário Oficial no dia 17 de julho e que foi aprovado por esse plenário no dia 20 de julho. Então, todo o procedimento foi completo. E por que eu digo uma atenção especial? Porque eu acredito que uma falha como essa é uma falha que pode acontecer. Mas num tema que é tão sensível, num tema que nós podemos estar deixando um legado para o Estado de Alagoas, Vossa Excelência, como presidente dessa casa, ao determinar que de forma institucional seja respeitada essa emenda que diz respeito à obrigação de publicar no Diário Oficial Eletrônico a descrição das despesas indenizáveis e da documentação fiscal comprobatória estabelecida pela Resolução número 531 de março de 2013, que é justamente de cada deputado de maneira individualizada no Diário Oficial Eletrônico. Tudo bem. Isso, acredito que Vossa Excelência jamais seja contrário, a grande maioria, como também um ato importante. Tomarei as medidas cabíveis no que diz respeito a essa reclamação. Mas antes eu passo a palavra, se me permite, ao deputado Sérgio Toledo. Senhor presidente, deputado Rodrigo Cunha, só para esclarecer Vossa Excelência, essa emenda de Vossa Excelência ela foi rejeitada na Comissão de Justiça. Então é por isso que, senhor presidente, ela não consta do projeto, porque ela tinha sido, de acordo com o parecer da comissão, ela foi rejeitada. Então, por isso que Vossa Excelência está sentindo falta dessa emenda, mas as informações que eu tenho é simplesmente que foi rejeitada. Bem, então, eu acho que é necessário realmente ter um... Independente disso, eu vou pedir o projeto de volta para constatar o que o deputado Sérgio Toledo está colocando e confrontar com o que Vossa Excelência está falando. Certo. Mas, assim, só para esclarecer também ao deputado Sérgio Toledo, que houve uma manifestação da Comissão de Constituição e Justiça no dia 4 de maio, dizendo que é constitucional, e tivemos um parecer no dia... um parecer que foi publicado depois de aprovação, no dia 4 de agosto, parecer esse que tem como relator o deputado Bruno Toledo, dizendo justamente que essa emenda voltou para a Comissão de Constituição e Justiça, pela primeira vez aqui, durante esses 2 anos e meio, nunca tinha retornado para a Comissão de Constituição e Justiça, retornou para a Comissão de Constituição e Justiça e não disse se é constitucional ou não. Então, cabe à Comissão de Constituição e Justiça dizer se é constitucional ou não. E entrando nos elementos técnicos, foi realmente inconcebível os argumentos aqui expostos. Eu acho que não cabe o detalhe, eu acho que seria dispensável, tendo em vista que o presidente aqui já adiantou, e que todos nós, pelo menos ontem, a palavra mais falada aqui dentro foi transparência. Então, negar, através de elementos diferentes daquilo que foi aprovado no plenário, acredito que é um grande erro. Tanto que, se ela tivesse sido negada lá, ela não teria sido aprovada aqui. E mesmo se fosse um entendimento do deputado Marcelo Vitor, que é aquele que prevaleceu, é que seria apenas opinativo. Então, Vossa Excelência, acredito que deve se debruçar sobre essa situação, para que a gente não venha comentar novamente sobre o assunto. Senhor presidente, Deputado apenas para esclarecer, o projeto foi feito uma emenda e essa emenda foi apresentada, se não me falha a memória, na 7ª Comissão, é isso? Sim. E lá foi aprovado. Exato. Quando as emendas foram apresentadas, depois de ter passado na Comissão de Justiça, as emendas voltam a ser apreciado para saber a constitucionalidade dessa emenda. E na volta do projeto dessa emenda apresentada, a comissão decidiu que a emenda era inconstitucional. E por conta disso, perde a aprovação na 7ª Comissão, porque ela está ali
ela não pode prosseguir com esse projeto, não pode prosseguir com uma emenda declarada pela Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade. É apenas para esclarecer, deputado Rodrigo, que a forma de como o trâmite dos projetos. Certo. E apenas para esclarecer, eu estou com um parecer aqui do deputado Bruno Toledo, em que ele não fala que é inconstitucional, ele apenas diz o seguinte, de uma forma realmente sem nexo, dizendo que, sem elemento jurídico nenhum, dizendo que não tem cabimento, que não tem pertinência o assunto da emenda que foi apresentada com o projeto de lei apresentado. Tendo em vista que aqui não estou tratando da verba indenizatória, não é isso. Eu estou tratando da necessidade de se publicar no Diário Oficial. Não estou aqui dizendo os requisitos, se vai aumentar, se vai diminuir, para onde é que vai ser gasto, mas da publicidade. Tanto é que não disse que foi inconstitucional. Além disso, mesmo que fosse, ela só se remete a uma situação, que é a verba indenizatória. Mas aqui eu também estou falando da necessidade de que se coloque no Diário Oficial eletrônico os funcionários que entrarem nessa casa, em que gabinete eles estão locados. Então, no mínimo, essa outra teria que ter vindo aqui e deveria estar lá com o governador. Então, as duas hipóteses foi uma atacada de uma forma esdrúxula, dizendo que não tem, sem elemento jurídico nenhum, e dizendo que não tinha nexo com o projeto de lei. Então, foi essa a situação. Por isso aqui, eu quero que o presidente, e ele já decidiu, solicite, e aqui a gente venha se debruçar novamente, que seja discutido, que aqui coloque em votação ou não, mas que seja sanado esse vício. Então, é isso, da forma ordeira, que eu venho aqui perante a forma democrática, como o presidente Luiz Dantas conduz essa casa, solicitar para que esse momento não venha ser necessário, a gente dar um passo além. Relembrando outra situação, podemos aqui falar da Escola Livre, a Escola Livre que foi aprovada de uma forma aqui e que foi aprovada com anexo sem anexo, com anexo sem anexo, e acabou dando no que deu, toda uma confusão, e hoje é considerado inconstitucional. Então, eu acho que é necessário, perder uma semana ou não, retornar esse processo aqui e resolver esse caso. Vou conceder uma parte ao deputado Bruno Toledo. Agradeço, deputado Rodrigo Cunha, e como o parecer foi de minha autoria, eu gostaria de explicar o nexo dele, a Vossa Excelência, que, na verdade, deputado Rodrigo Cunha, eu participei e tive o privilégio de votar nesse projeto nas duas comissões, como membro que sou. Votei pela constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça, votei no mérito da proposta de Vossa Excelência na 7ª Comissão, votei aprovando o mérito da proposta de Vossa Excelência na 7ª Comissão, mas da comissão, quando volta, que é um trâmite natural, quando o processo há essa alteração, volta para a Comissão de Constituição e Justiça para a nova análise, é um trâmite natural, a comissão entendeu que a emenda proposta por Vossa Excelência não cabia ser apresentada naquele momento por um simples motivo. O projeto, ora discutido, na verdade, de criação do Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa. A emenda de Vossa Excelência traz obrigações ao Diário Oficial da Assembleia Legislativa, que eu volto a frisar aqui. No mérito, eu continuo concordando com a emenda de Vossa Excelência, mas a Comissão de Constituição e Justiça entendeu, em sua maioria, que não cabia uma emenda na criação do Diário Oficial, uma emenda criando obrigações a esse Diário Oficial naquele momento. Então, apenas para deixar muito claro, não há vícios na matéria, no trâmite processual. O presidente faz muito bem em voltar para ter essa análise com mais calma, é importante que se tenha essa discussão mais ampla, mas como já fica uma sugestão, que se crie, que Vossa Excelência, através de um novo projeto de resolução, traga a este plenário esta obrigação. Eu já me comprometo aqui a manter a mesma posição no mérito, mas na verdade o que aconteceu nesse trâmite eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque participei das duas comissões, foi efetivamente isso. Muito obrigado. Bem, eu agradeço ao deputado Bruno Toledo. E assim, deputado, no projeto de lei foram criadas 8 obrigações. Tem 8 obrigações. É obrigatória a publicação na íntegra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Justamente essa, que é aquilo que eu acredito seria uma inovação, seria um legado a ser deixado, porque justamente essa que fica lá de fora. Mesmo que tivesse sido isso, o projeto veio à votação dessa casa, e nessa casa aqui ele foi aprovado, contra o parecer de Vossa Excelência na Comissão de Constituição e Justiça,
e que foi contrário. Então, esse parecer que foi favorável na 7ª comissão, chegou aqui e foi aprovado. Então, independente da situação, é isso. Por isso, eu acredito que seria, e já foi determinado aqui, então é de bom alvitre, parar no momento, retornar à situação, ver onde é que está o erro, se é de lá, se é daqui, e aí sim prosseguir, para que a gente venha, e eu acredito que é até positivo, que essa casa tenha um pouco mais de autonomia sobre as publicações, não há problema nisso. Então, sendo assim, senhores, gostaria aqui também de ressaltar a presença do pessoal que está interessado no projeto, na alteração também, no projeto que está confuso justamente por essas emendas apresentadas de forma intempestiva, referente à alteração no Estatuto da Polícia Militar, então que a gente também possa se debruçar sobre esse assunto e dar uma segurança jurídica também aos concurseiros, às pessoas que têm entre 30 e 35 anos, que buscam de forma meritória ingressar no serviço público e fazer parte da nossa Polícia Militar. Então, sendo assim, senhor presidente, agradeço o deferimento de Vossa Excelência e acredito que é dessa forma que a gente consegue evoluir e deixar um legado positivo para essa casa. Concedo a palavra ao deputado Chico Tenório. Senhor presidente, senhores deputados, deputada, demais presentes, eu quero, nesse momento, apresentar minhas desculpas por não ter vindo no horário das 13 horas, como marquei com a Comissão de Educação e Saúde desta casa, para recepcionar os estudantes da Escola Onélio Campelo, lá do Santos Dumont, a turma do 8º ano, acompanhado do professor Rafael, que estão aqui na galeria nos assistindo. E como presidente da Comissão de Educação, não poderia, hipótese alguma, faltar esse momento. Mas justifico, eu acompanhei o enterro de uma pessoa de nossa família, de nossa amizade, lá na cidade de Chã Preta, o seu José Antônio, conhecido como Zé da Pedra, a quem eu tenho muita estimação a ele, muita estima a ele e a toda a sua família, os seus familiares. Não podia também faltar esse momento aos seus familiares. Então faço aqui essa justificativa e quero dizer do projeto Fala Educação. É um projeto muito importante, que é hoje, vamos dizer assim, um ponto de interação entre os estudantes, entre a classe estudantil e o Poder Legislativo. Isso com a participação do Ministério Público. Esse projeto, ele traz essa facilidade de os estudantes virem conhecer o Poder Legislativo, virem conhecer o processo legislativo, virem entender como funciona, como se faz uma lei, do seu nascimento à sua aprovação, apreciação final por esse plenário e até a sanção governamental ou veto. Lembramos nós que o Poder Legislativo é quem tem a palavra final sobre o processo legislativo. Então, quando eu digo que faz com que se tenha essa concepção, esse entendimento total, é porque se um projeto de lei chegar a receber um veto, ele volta a essa casa e este Poder Legislativo é quem vai dizer se aceita ou não o veto. Então, os estudantes que comparecem aqui, que vêm participar, que vêm fazer essa integração entre os estudantes e o Poder Legislativo, está contribuindo para levar o que aqui aprende aos demais estudantes daquela escola. Então é importantíssimo essa interligação, essa integração do Poder Legislativo com os estudantes, isso com a participação do Ministério Público. Eu quero aqui apresentar minha desculpa aos membros da Comissão de Educação, especialmente ao deputado Bruno Toledo, que foi idealizador, que é o idealizador, junto com a doutora Cecília Carnaúba, desse movimento, desse momento, e o deputado Bruno tem, nesse momento, a palavra que está solicitando. Agradeço ao deputado Francisco Tenório à parte e quero dizer que o mérito desse projeto, inicialmente, é desses alunos, desse todo o corpo docente dessas escolas que participam desse projeto, que começam a fazer essa interação com
os alunos de forma muito mais democrática e franca. O mérito é todo do Ministério Público, na pessoa da doutora Cecília Carnaúba, que é idealizadora desse projeto Fala Educação, e nesse momento o mérito da Assembleia Legislativa, da Casa de Tavares Bastos, esse grande alagoano. Eu queria, na pessoa do presidente Luiz Dantas, parabenizar o Poder Legislativo como um todo, aos funcionários, pela essa recepção tão calorosa aos estudantes. Nesse primeiro dia do evento, né, presidente, serão 14 semanas aí pela frente, e tenho certeza que cada vez mais aprimorando o deputado Francisco Tenório. Alguns pontos aí vamos tentar melhorar. Mas dizer que essa oportunidade, deputado Francisco Tenório, que nós temos de apresentar o Poder Legislativo, de fazer com que esses estudantes saiam com essa percepção do que verdadeiramente representa o Poder Legislativo no processo democrático de direito. A grande diferença que a própria deputada Jó Pereira tão bem colocava, que diferencia de todo o regime totalitário, efetivamente é a participação do Poder Legislativo, é que dá esse contrapeso na relação, é que efetivamente o povo tem a voz. É uma grande oportunidade que nós temos dessa conscientização dos estudantes. Mas oportunidade também para nós, parlamentares, deputado Francisco Tenório, começar a conhecer um pouco da realidade desses estudantes. Veja, uma dinâmica que fizemos aqui no plenário, logo que eles chegaram, que tiveram a apresentação do vídeo de apresentação, numa dinâmica de perguntas e respostas, inclusive pelo deputado Rodrigo Cunha, promovida pelo deputado Rodrigo Cunha, foi perguntado àqueles estudantes como é que andavam as instalações da escola. E olhe, as informações é que não tem sequer um ventilador para esses estudantes, para eles poderem ter um processo de aprendizagem eficiente. Eles tentam abrir as janelas, mas nem isso é capaz de trazer um conforto. O deputado perguntava se tinha ar-condicionado, ele dizia, não tem nem ventilador, deputado, imagina ar-condicionado. E os relatos, no decorrer do dia, da visita, foram acontecendo, as instalações precárias de banheiros, as instalações da escola como um todo, escola Onélia Campelo, lá no Santo Dumont, uma escola que precisa dos cuidados da Secretaria Estadual. Então, a gente que tem a oportunidade, que esses estudantes aprendam o funcionamento, a gente tem que também colher desse momento de como andam as escolas estaduais. E aí, a gente sai daquele mundo das propagandas governamentais para a realidade, para os estudantes que estão vivenciando na ponta. Escola que não dá o conforto do aluno efetivamente ter um processo de ensino-aprendizagem decente, acaba o professor também não conseguindo exercer a sua função com o conforto necessário, o estudante não tem a oportunidade de ter uma dinâmica boa de aprendizagem, sem falar nos banheiros, sem falar nas instalações. Então, um momento também de reflexão e que essa casa possa contribuir também, que a escola venha para os moldes praticados pela publicidade praticada pelo governo do Estado. Nós agradecemos aqui a participação do deputado Bruno Toledo e, com a permissão da presidência, concedemos uma parte à deputada Jó Pereira. Claro, deputado. Deputada Jó. Boa tarde, senhor presidente, deputado Francisco Tenório, colegas deputados, as pessoas que nos acompanham nas galerias, em especial os estudantes que nos visitam hoje, estudantes do ensino estadual da rede pública de ensino do estado de Alagoas. E gostaria de ressaltar, deputado Francisco Tenório, aquilo que o deputado Bruno Toledo acabou de especificar. O nome do projeto, em parceria com o Ministério Público, é Fala Educação. E, ao meu ver, os estudantes da rede pública de ensino estão efetivamente no lugar onde eles podem falar. E foi isso, senhor presidente, que nós pontuamos durante toda a visita. A Casa de Tavares Bastos, a Assembleia Legislativa, é a voz do povo alagoano. E por ser a voz do povo alagoano é que nós estamos agora fazendo com que ressoe
as perspectivas, a percepção dessas crianças na escola que eles têm acesso à educação. Aqui a gente teve relato de inadequação das salas de aula com relação à estrutura de ventilador, com relação à estrutura dos banheiros, de higiene dentro da escola, a falta de estrutura. Então, a gente pede para que o governo do Estado, o secretário de Estado de Educação, volte os olhos para essa escola, para que ele possa adequá-la dentro dos padrões, inclusive, propostos pelo Plano Estadual de Educação, que foi aprovado por esta Casa e que hoje é lei. E volto novamente, deputado Francisco Tenório, o senhor que é presidente da Comissão de Educação dessa Casa, vamos dar início ao trabalho de monitoramento do nosso Plano Estadual de Educação, porque sem o monitoramento efetivo, sem a efetiva avaliação das ações de governo, nós não vamos poder acompanhar o que efetivamente está sendo executado pelo poder público com relação não só à estrutura das nossas escolas, mas com relação à falta de professores, a necessidade, a adequação desses professores ao que essas crianças e adolescentes precisam. Então, era nesse sentido que a gente gostaria de se posicionar, parabenizar o Ministério Público pelo trabalho que vem fazendo junto às escolas, dando uma perspectiva dos direitos que essas crianças, que esses adolescentes têm, uma perspectiva também de como buscar esses direitos, e o Parlamento alagoano se coloca como um dos instrumentos da democracia disponíveis para a busca do direito à educação. Agradecemos a participação da deputada Jó Pereira e concedo uma parte ao deputado Rodrigo Cunha. Agradeço ao deputado pela parte. Participei hoje pela manhã, juntamente com a deputada Jó Pereira e o deputado Bruno Toledo, da recepção a esses alunos da Escola Estadual aqui na Casa Tavares Bastos. E fico muito feliz com momentos como esse. Uma parceria, primeiro, institucional positiva com o Ministério Público. Eu acho que é necessário estreitar relações, sim, mas principalmente fazer com que as pessoas conheçam essa casa. Eu recebo, senhor presidente, semanalmente algumas pessoas para participar de uma atividade semelhante. Inclusive, tenho 3 pessoas que hoje estão acompanhando o nosso mandato. Mencionei aqui o Leonardo, a Érica e a Rosane. É algo que eu faço toda semana. E, senhor presidente, muitas dessas pessoas que aqui entram, antes tinham medo de entrar na Assembleia Legislativa. É uma imagem muito forte e negativa criada. E a gente pode quebrar isso, através de exemplos como esse, trazendo para cá exposições culturais, trazendo para cá cursos, fazendo movimentar aqui a parte interna desse prédio que é bonito, um prédio que é histórico, extremamente bem localizado, no coração da cidade de Maceió, ao lado de uma bela biblioteca, Graciliano Ramos, ao lado de uma catedral histórica. Então, isso aqui é para ser um ponto turístico. Então, acho que nós podemos fazer dessa casa aqui, tentar criar ares novos, que as pessoas sintam o prazer em entrar num prédio como esse. Então, ações como essa demonstram isso. Acredito que ainda tem alunos ali em cima assistindo. E se perguntarem a eles a experiência, eles não vão esquecer nunca mais, porque aqui foram bem recebidos. É um local que tem vamos dizer assim, uma arquitetura diferenciada, que está bem conservado e que nós devemos fomentar e incentivar cada vez mais isso. Então, a comissão está de parabéns, doutora Cecília Carnaúba e essa casa, por momentos como esses, que devem ser muito mais replicados. Lembrando também dos exemplos que eu acredito que foram negativos, que a gente não cometa os mesmos atos. Então, aquela coisa, começar e não terminar é terrível. Ano passado, na mesa anterior, foi iniciado aqui o projeto do Parlamento Jovem. E, deputado Chico Tenório, eu recebi a ligação, um áudio de um pai, e não foi elogiando não, foi achando que o filho tinha sido usado para peças publicitárias. Então, está aqui, foi extremamente desnecessário a gente tornar isso aqui público, mas foi algo de uma expectativa que foi criada de uma integração durante todo um ano. E não sei se estavam certo ou errado, não houve um fim, houve só um começo. Então, uma ação como essa é diferenciada, porque eu acredito que é de um dia, mas que a gente possa realmente ter
cada vez mais bons exemplos. Deputado Rodrigo Cunha, é importante a participação de Vossa Excelência. Com relação ao Parlamento Jovem, a reclamação que Vossa Excelência recebeu, quero entender que o pai não tenha compreendido qual o objetivo do Parlamento Jovem, a forma como funciona. Que nós queremos aproveitar até esse momento para incentivar esses estudantes que estão vindo ao Poder Legislativo a participar do Parlamento Jovem, a fazermos uma nova edição do Parlamento Jovem. Eu apresentei, inclusive, à doutora Cecília o regimento do Parlamento Jovem, está com ela para que ela idealize essa participação. E entre essas turmas que estão vindo aqui, pode aqui se tirar os parlamentares jovens para esta casa. Eu acho que isso é um bonito projeto, é importante essa participação jovem, mas eu quero conceder uma parte ao deputado Isnaldo Bulhões, que está escrito, e depois ao deputado Ricardo Nezinho. Deputado Francisco Tenório, na mesma toada dos companheiros que aqui apartearam, parabenizar a Comissão de Educação e Saúde, que não tenham dúvida, tem sido a comissão mais atuante nessa legislatura, que sirva de exemplo para as demais comissões, é motivo assim de muita felicidade para nós parlamentares, ações desse tipo, de aproximação da sociedade diretamente com o parlamento, como aqui muito bem narrou o deputado Rodrigo Cunha. Sempre procurei fomentar, alimentar ações dessa forma. Acho que devemos estudar, senhor presidente, formas de, em outros setores, não apenas na educação, fazer com que o processo legislativo seja mais conhecido, o prédio histórico da Assembleia Legislativa seja mais visitado, né, atendendo também até vários visitantes que param aqui no centro da cidade, turistas, e não tem a Assembleia vendendo um convite, fazendo um convite, vendendo não é no sentido comercial, né, fazendo o convite para que adentrem aqui nesse prédio e conheçam um pouco a história da Assembleia Legislativa do Palácio Tavares Bastos. Mas ampliando também, com permissão de Vossa Excelência, numa parte que Vossa Excelência me concedeu, para entrar também um pouco na discussão mais ampla que foi feita pelo parte do deputado Bruno Toledo. Tem sido muito difícil, realmente, para o governo oferecer melhorias estruturais, como aqui ele citou, em todas as escolas, num curto espaço de tempo, porque isso é um problema histórico. Recentemente, no governo anterior, quem não se recorda que foi publicada uma polêmica emergencial para recuperar todas as escolas do Estado, e essa emergencial terminou, deputado Francisco Tenório, na verdade, num desastre total, em obras mal feitas, obras inacabadas, falta de continuidade e um processo de contratação questionado judicialmente até hoje. Então, para recuperar esse tempo todo, né, não é que perdido, mas mal utilizado, o governo não tem medido esforço. Nós temos algo em torno de 310 escolas no estado de Alagoas, menos um pouco. 130 escolas já foram reformadas. Em Santana do Ipanema, por exemplo, nós temos 5 escolas estaduais, todas foram reformadas. Nós tínhamos um ginásio no chão, e esse ginásio foi totalmente recuperado, está funcionando plenamente. Não tínhamos nenhuma quadra nas escolas, já temos 3 escolas com quadra própria, e o Estado pulou de 34 quadras em escolas para 72. Foram 38 já inauguradas e 30 em andamento. 35 escolas integrais, em tempo integral, deputado Francisco Tenório, com ensino em tempo integral, o que era um dos grandes desafios do governo. Iniciou no primeiro ano com 13 e agora já são 35 e funcionando dentro de toda a dificuldade que enfrenta
o poder público, a crise que enfrenta o Brasil e o Estado, funcionando em sua plenitude. Portanto, não seria possível sem o apoio da Assembleia Legislativa e, sem dúvida nenhuma, particularmente, sem o apoio da Comissão Permanente de Educação, que Vossa Excelência preside. Portanto, eu quero deixar aqui, senhor presidente, os meus parabéns e a minha colaboração em qualquer que seja a atividade semelhante a essa, levando o Poder Legislativo para a proximidade da sociedade alagoana. Muito obrigado, deputado Chico. Eu que agradeço, deputado Isnaldo Bulhões, a participação de Vossa Excelência. E é interessante, a comissão que eu presido é a Comissão de Educação e Saúde. Ontem o debate aqui foi sobre saúde pública e hoje o debate é sobre educação. Então, são dois temas que estão sempre no plenário desta casa. Mas eu quero conceder a palavra neste momento ao deputado Ricardo Nezinho. Agradeço, deputado Francisco Tenório, e desde já lhe parabenizar como presidente da Comissão de Saúde e Educação, no qual a deputada João Pereira faz parte, no qual eu faço parte, o deputado Tarcísio Freire também faz parte, e o deputado Léo Loureiro também faz parte, 5 integrantes desta comissão. E nesse momento, senhor presidente, parabenizar realmente a doutora Cecília Carnaúba por ter tido a brilhante ideia de colocar esse programa Fale Educação em 14 escolas. É um modelo para que se possa, sem sombra de dúvida, dará certo e ficará realmente permanente em todas as escolas do nosso estado. Esse programa realmente ele exercita e ele fortalece a cidadania, fazendo com que essa nova geração, que logo mais, com o passar do tempo, ela conduzirá, sem sombra de dúvida, o destino desse nosso país, essa nova geração, que aqui especificamente vamos falar do estado de Alagoas, ela pode realmente despertar o interesse e a importância da política e que, sem sombra de dúvida, a importância de um parlamento no regime democrático de direito. E ela, assim, começar a distinguir as falácias da realidade, os discursos bonitos, dos discursos realmente contundentes e verdadeiros, o passado e o presente, ela possa realmente não ser utilizada como massa de manobra, e sim como uma geração consciente e que ela possa absorver as informações necessárias e daí ela possa, de uma forma crítica e de uma ação proativa, ela possa distinguir e fazer com que ela possa se enxergar no parlamento, no poder executivo, tanto municipal como estadual, como da presidência da República, porque ela vai participar, ela vai ver a importância da política. Eu vou falar aqui, como um caso pontual, sobre a questão da escola que não tem ar-condicionado, escola que não tem um ventilador. É a importância dela saber, os estudantes realmente começar a distinguir a importância da alternância do poder, porque o poder passado, os telhados caíam. O poder que ora exerce o estado de Alagoas, as reformas acontecem. São 310 escolas, como citou aqui o deputado Isnaldo Bulhões, e mais de 115 estão em reformas. Reformas essas, todas com ar-condicionado, que antigamente nem existia, às vezes, o telhado da escola. Era um Deus nos acuda quando o inverno era forte. E despertar nesses próprios alunos para dizer como era há um tempo atrás. Você tem notícia que a coisa está acontecendo e a melhoria vai chegar na sua escola? Ao ponto da melhoria estar acontecendo, de você estar vendo um laboratório de robótica, laboratório de informática,
ginásio, escola de tempo integral em apenas 2 anos, quase 3 anos, pouco menos de 3 anos. E o parlamento é importante para questionar, para buscar os entendimentos. É tanto importante que eu quero parabenizar aqui o deputado Rodrigo Cunha, como parlamentar, como legislador, como mediador, que de uma forma assim muito presente foi dialogar com os professores da escola municipal de Arapiraca. Uma greve histórica, 7 meses sem ensino praticamente, e ele foi lá buscar entendimento e tentar mediar entre o poder executivo do município e entre os professores, buscar realmente o aumento que os professores estão exigindo, travando uma guerra na cidade de Arapiraca, sem aula. No estado de Alagoas, a greve não está acontecendo. No estado de Alagoas, as coisas estão acontecendo, escola de tempo integral, ginásio, ao ponto de buscar e saber, na sua sala de aula tem ar-condicionado? Que às vezes tem escola particular que nem isso tem, mas até o final do governo Renan Filho, todas as escolas terão ar-condicionado. E já realmente já é uma verdadeira revolução. Mas como eu disse um tempo atrás, as primeiras coisas primeiro. Está acontecendo. Anos e anos e décadas de atraso. São apenas menos de 3 anos. Então, esse exercício da cidadania, para que o aluno possa realmente despertar o que era o passado, o que é o presente, o que está acontecendo, é importante. E isso só se faz com aulas como essa, trazendo o parlamento, para que os jovens possam realmente reconhecer e ver a importância de um poder legislativo, de um poder executivo, e saber que através, quero aqui ratificar as palavras do deputado Bruno sobre a importância dessa mesa diretora, a importância do presidente Luiz Dantas, de estar sendo parceiro e enaltecer o Ministério Público através da doutora Cecília Carnaúba por esse brilhante programa. Muito obrigado, deputado Francisco Tenório, pela parte. Eu que agradeço, deputado Ricardo Nezinha, a participação de Vossa Excelência. Quero aproveitar essa discussão em torno da estrutura das escolas, das reformas das escolas tempo integral, para deixar aqui uma proposição de que essa comissão, a exemplo do que fez no ano anterior, que visitamos alguns hospitais, a comissão, para em loco ver a situação, vamos fazer isso agora, desta vez, nas escolas. Vamos visitar essa escola que hoje nos visitou através de seus alunos, a Escola Onélia Campelo. A comissão agradece aos alunos fazendo uma visita oficial da Comissão de Educação à Escola Onélia Campelo, e vamos também visitar uma escola reformada pelo governo do Estado e também uma escola dessas, escola tempo integral, que aí faz parte do trabalho de fiscalização, de acompanhamento, até para apresentar sugestões. A Comissão de Educação deverá fazer esse trabalho, como também fazer o acompanhamento do Plano Estadual de Educação. É preciso que a gente saiba o que está se executando do Plano Estadual de Educação e o que não está, o que está deixando a desejar, para que a gente elabore um relatório nesse sentido, para trazer ao plenário dessa casa para o conhecimento dos deputados e da população alagoana. Quero, com isso, agradecer a todos. Sei que não é fácil para o governador Renan Filho, em menos de conclusão de 3 anos de governo, ter recuperado as escolas do Estado de Alagoas. Mas sei também que não é justo ficar no 3º ano justificando a falta de ventilador como sendo problema do governo anterior. Isso não é muito bom, mas tenho certeza que o governador orienta o secretário Luciano Barbosa e que ele vai recuperar todas as escolas do Estado de Alagoas. Muito obrigado a todos. Muito bem, deputado Chico. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar não só o Ministério Público, como a Comissão de Educação, nas pessoas do seu presidente, deputado Francisco Tenório, deputada Jó Pereira, deputado Ricardo, deputado Tarcísio, o deputado Léo Loureiro, Bruno, também, que se associa a essa causa, enfim, todos os deputados que aqui estão e os que aqui também não estão, tenho certeza que todos advogam e parabenizam o Ministério Público por essa saudável, salutar iniciativa e medida importante para os alunos que irão participar
do movimento de conhecer a Assembleia a cada semana uma escola, passa pela Assembleia e pela iniciativa da Comissão de Educação e do Ministério Público, em 14 semanas se trazer para a Assembleia Legislativa 14 escolas, para que esses meninos dessas escolas tomem conhecimento do que é feito na Assembleia no seu dia a dia, para que eles conheçam as instalações, conheçam as pessoas, vejam o mundo aqui como é, de que forma funciona. Isso é bom, integrar a escola à unidade legislativa do Estado de Alagoas. Então, me cabe parabenizar aos que fazem a Comissão de Educação, na pessoa do presidente Chico Tenório, a iniciativa de colocar essa ideia para frente e solidificar essa história a cada dia. Eu quero dizer que não temos quórum para deliberar, nem temos ninguém inscritos para podemos submeter a verificação de quórum, mas eu quero crer que não temos quórum para deliberar, mas vamos submeter. Gostaria que zerasse para que nós pudéssemos verificar o quórum, por favor. Será que temos? Tudo bom? Temos quantos? 13? Portanto, não há quórum para deliberar. Encerro, portanto, essa sessão, convidando todos os senhores para a sessão ordinária de amanhã, em horário regimental. Obrigado a todos pela presença.